Quero saudar mais uma vez na paz do Senhor. Todos nos colocar em pés, vamos orar ao Senhor. Não sei se vocês viram ontem, ali uma nave, né, com 6 mulheres pelo espaço, e todas elas falaram coisas maravilhosas, como os que já foram antes, né? E a gente olha e a gente vê isso já aí há 30, 40 anos, talvez 50 já, mas o coração do homem não muda, irmãos. A gente fala coisa maravilhosa, a gente fala um monte de coisa boa, mas aí quando a gente bota o nosso pezinho na terra, o pecado vem sobre nós e nós não fazemos aquilo que a gente diz que gostaria de fazer, né? As pessoas que têm essas experiências e nós que vemos aqueles que têm experiência. O homem tocou a lua em 69 e o que melhorou? Quantas guerras depois de 69? Né? E as palavras daquele cara que tocou o pé, ele disse: a terra é azul, o universo, e nós, pela palavra, sabemos que o universo, irmãos, é maior do que a terra. A terra é um grãozinho de areia. E um detalhe maravilhoso: Deus ama esse grãozinho de areia, chamado terra. Senhor Deus poderoso, Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus eterno, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Pai. Continua, Senhor, fazendo em cada um de nós a obra, Pai, até a consumação de todas as coisas, Senhor, que possamos continuar, Pai, de alguma forma, meu Senhor, buscando as almas, meu Senhor, que faltam para completar a plenitude da igreja, Senhor, e assim também a plenitude dos tempos, Pai, e o nosso Senhor poder, meu Senhor, descer e nos levar para si, nos arrebatando nos ares, como está escrito, aleluia, em tua palavra, que é promessa para cada um de nós, e promessa viva, promessa firme, que está para cada um de nós, e nós cremos, Pai, no nome de Jesus, que isso está muito próximo, aleluia, de acontecer. Continua, Senhor, abençoando os nossos familiares, que no tempo de cada um, Senhor, muitos ainda se voltem para a fé, crendo na salvação e na redenção que há no sangue redentor de Jesus. E assim nesta noite, Pai, abençoa todos, Deus eterno, em nome de Jesus, os nossos irmãos, irmãs que estarão viajando, dada a tua graça, os que estarão ficando, dada a tua graça, a todos o teu Espírito Santo poderoso, acolhedor, meu Senhor Deus eterno, em cada coração, meu Pai, tudo eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Vem sentar na igreja, irmão Sérgio, vamos louvar a sua glória e dar. Pastor, irmãos. Vamos cantar aí no 59. É conhecer o amor sem fim, o pecador fui eu, e não vi lugar para Cristo ir no céu. É conhecer o amor sem fim, o pecador fui eu, e o meu pensar não houve lugar para Cristo ir no céu. Eu creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele verteu, libertado fui por fim. Pois quando vi Jesus por mim, sofrendo sobre a cruz, o meu coração sem hesitação recebeu amor e luz. Eu creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que ele me verteu, libertado fui por fim.
com lágrimas pede perdão e dor também sofri. Veio então Jesus e a mim falou, foi por ti que eu morri. Eu creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que me verteu, libertado fui por fim. Eu sei que Deus, no Filho seu, me vê perfeição. Não há mais temor, somente clamor, gozo no meu coração. Eu creio sim, Jesus morreu por mim, pelo sangue seu que me verteu, libertado fui por fim. Vamos contar os 60, irmão, já que estamos aqui, vamos contar os 60. Acho que vamos fazer no mínimo. Acho que é melhor fazer em ré. Vinde cantar e entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na cruz, seu sangue derramou, perdoou e lavou, mas algo que ele me tornou. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco juntos na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça, seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus nosso Senhor. Em tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salva nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia, Pai. Deus glorioso, Deus eterno. Os dois hinos, né, irmão? O sangue redentor, nosso Senhor e Salvador. E tudo vencerá, vitória nos dará. A glória salvos nos conduzirá. Vencer ele já venceu. Vitória está nos dando. Falta a glória ser derramada no sentido do arrebatamento. Agradecemos a Deus por sua misericórdia, irmãos. Não podemos nos afastar não só da promessa do arrebatamento, mas de muitas outras promessas que tem na caminhada. O inimigo muitas vezes nos cansa, nos fatiga, e a gente parece que começa a se distanciar do Senhor, mas não, irmãos.
sempre firmes, aguardando as benditas promessas do Senhor, na parte de Carlos, e assim nós cremos. Eu vou dar uma maneira aqui. Uma palavra introdutória, minha irmã, e uma oração para a igreja. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Bem, convidamos a igreja para se colocar em pé, para fazer leitura da palavra de Deus. Vou fazer leitura em Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 15. Romanos capítulo 10, do 13 até o 15. Romanos é depois de Atos, né? Romanos é depois de Atos, capítulo 10, versículo 13. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele a quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, Pai, para Te louvar, Te agradecer, Senhor, pelo Teu grande amor em nossas vidas. Agradecemos pela salvação das nossas almas, Pai. Abençoa cada um, abençoa aqueles que não puderam estar hoje, Pai. Abençoa cada um que aqui está, cada necessidade, Pai. Porque Tu não retarda a Tua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Tu vem na hora certa, Tu cura, Tu liberta, Tu abençoa, Pai. Nós te pedimos e Te abençoamos no nome de Jesus. Deus glorioso, Pai. Deus bendito, Deus. Tem pé, irmãos. Vamos saudar. Conosco aqui, irmão Deus, irmã André, irmã Janaína, Ivete, minha esposa, irmã Nelly, a moça, como é que é o nome? A irmã Ana, a caminhada já, irmão Sérgio Campinho, pastor Osmar, nosso irmão Sérgio Ricardo Rabelo, estará ministrando a palavra. Vamos servir as nossas mãos e vamos nos saudar. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida, Jesus. Mais de 60 anos que nós cantávamos, né? É uma bênção, né? Deus bendito por sentar numa igreja. A irmã me deu ali, Romanos, a palavra do Senhor, né? Onde
invocar o nome de Deus. E em um certo momento Jesus olhou para os apóstolos e disse: se vocês não me querem, podem ir. Aí Pedro disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro nome, que o próprio Senhor disse, não há outro nome entre os céus e a terra que importa que cada um de nós seja salvo, a não ser o nome do Senhor. A gente pode pensar Paulo, grande missionário evangelista, não. Davi, grande rei, homem segundo o coração de Deus, não. Moisés, legislador, profeta, não também. Abraão, pai da nação de Israel e outras nações, amigo de Deus, a palavra. Nenhum desses nomes, irmãos, por melhor que os nossos irmãos tenham sido lá na época do dia que se chamava hoje para eles, importa que sejamos salvos. É só o nome do Senhor Jesus Cristo. E não há mais nada a não ser isso. E os que estão aí fora buscam outros nomes, mas que eu e vocês, cada vez sempre mais pertinho do Espírito Santo, sempre convergindo para Jesus. Sempre convergindo para Jesus. Há muita emoção, há muita gente maravilhosa aí, levando para, tentando outros nomes, uma filosofia, uma outra pessoa. Não, irmão, Jesus. Eu falei das astronautas que foram lá, não adianta. Jesus. Deus mesmo disse: se o homem se esconder embaixo da terra, embaixo do mar, ou lá na lua, Deus acha cada um de nós. Um dia todos nós, irmãos, estaremos perante o Senhor Jesus. Uns para juízo eterno, mas nós que somos da igreja, para o juízo do galardão. Nós temos, irmãos, um tribunal para enfrentar. Às vezes pode parecer assim meio terror falar sobre isso, mas não, temos um tribunal. Mas ele é um bom tribunal para aqueles, principalmente, que deixaram e deixam o Espírito Santo trabalhar. Porque, irmãos, a quantidade da bênção que está reservada para cada um de nós, ela está na exata proporção da obediência. Conforme cada um de nós obedece ao Senhor, a sua vontade, a sua palavra, a graça derramada. Quero convidar os irmãos Marcos a louvar o Senhor com 2 hinos. E já no primeiro hino, vamos servir ao Senhor com os dízimos e as ofertas. Deus, saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor Márcio, nosso na frente do trabalho, nosso pastor Rabelo. Glória a Deus. Teve com nós aqui também pastoreando, por, eu acho que 2 anos, 2 anos e pouco, Começamos com missão, a congregação de missão, e depois passou de novo para a Vila Central, eu tive 2, mas foi uma bênção, Glória a Deus. E nós continuamos trabalhando, louvando o nome de Jesus. Fui convidado para uma viagem, reforçar pelo onde eu preciso ir. Eu já tenho a minha passagem, porém na bagagem vou deixar aqui. Podendo as 12 está aqui, Deus já está chegando para me levar. E se você perder ir comigo para o paraíso, resta um lugar. Que bom seria se eu mudar, se despreocupasse com o mundo aqui, reservasse logo a passagem para seguir viagem para o bom jardim. Quando as 12 está aqui, Deus já está chegando para me levar. E se você perder ir comigo
Deus glorioso. Débora, meio de surpresa. Deus bendito. Deus bendito. Muita igreja não faz isso. Deus glorioso, Pai Deus Santo. Tá? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará.
presença do Senhor e o Senhor nos coroará. No mínimo uma coroa, a coroa da vida. Há mais algumas coroas aí, mas aí depende das nossas, cada um da sua fé, da obediência, como eu já falei. Tudo é tomado por esforço. O Senhor Jesus disse que o seu reino é tomado por esforço. Então nós precisamos. E qual é o esforço? Alguém perguntaria. Oração, irmãos. E orar é um trabalho. Orar dá trabalho. Não é fácil criar vida de oração, momento de oração, seja em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre é difícil. Jesus estava para ser traído e pediu 2 vezes para que os mais chegados a ele, Pedro, Tiago e João, naquela barquinho, Pedro, Tiago e João, orem comigo 1 hora. E não conseguiram. Dormiram. Está escrito? Dormiram 2 vezes. Então, irmãos, é difícil. O reino do Senhor é tomado por esforço. Nós vamos colocar em pé, quero convidar aqui o nosso irmão, evangelista Ricardo Cabelo, o pastor Osmar estará orando, o servo estará ministrando a palavra do Senhor. Deus bendito. Senhor nosso Deus, Pai Deus amado, bendito, Santo, Deus. Deus glorioso. Senhor, neste momento, nós estamos na tua casa, na tua presença, agora, Senhor, estou precisado nas tuas mãos. Aleluia. Usa segundo a tua misericórdia para conosco, Senhor, que Ele venha falar tudo aquilo, Senhor, que vai colocar no coração. Oh, Deus glorioso. Que Ele venha, Senhor, nesta noite, Senhor, ser usado pelo teu Espírito. Deus bendito. Amém. Os irmãos podem tomar assento? Deus bendito. Pode tirar. Deus bendito. Graças a Deus. Quero cumprimentar os queridos irmãos na paz do Senhor Deus. Jesus. Glória a Deus. Vamos então estar lendo a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para nós estarmos lendo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. Saudação ao pastor Márcio, querido obreiro, servo do Senhor, evangelista Osmar, todos os queridos irmãos. Deus bendito. Eu queria ter visto o irmão Sérgio cantar, né? Quando eu cheguei atrasado. Não perdeu muito. Aí depois o irmão Sérgio prepara para louvar. Pode para louvar no final ali, né? Deus bendito. Glória a Deus. O irmão Sérgio, o irmão Osmar, eu vi ele louvando, né? Teve a oportunidade. A gente sempre se alegrava ao ouvir, né? Os irmãos. Glória a Deus. Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A tradução da Nova Versão Internacional diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Amém? Deus bendito. Glória a Deus. Que maravilha é nós ouvirmos, né, a palavra do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor. E esta era e sempre foi, né, a grande marca do ministério do apóstolo Paulo. O ensino da palavra de Deus. Assim como também foi o ministério de Jesus, que foi, na sua grande maioria, ele mais ensinou do que qualquer outra coisa. Sempre com seus discípulos, aqueles que lhe acompanhavam, né? A Bíblia nos fala de multidões, tamanha era a graça, a unção, presença de Deus,
que é o que faz a diferença. A gente vê, essa é a receita, o exemplo que Jesus já tem nos deixado, né? Se nós, isso fica para a nossa reflexão nessa noite. O pastor Marcos falava em oração, e nós temos que meditar nisso nessa noite. O ministério de Jesus, que chamava a atenção de tantas pessoas, de multidões, ele tinha essa receita, né, de dedicação, de buscar a presença de Deus. Então nós vamos ver, né, o apóstolo Paulo também dando muita ênfase, né, ao ensino da palavra. A gente sabe que não é de hoje, né, muito mais agora com a proliferação, né, das redes, a gente temos acesso a muitas coisas, e a gente acaba vendo e acaba descobrindo até muitos movimentos, que é exatamente isso, né, a definição, né, muitos movimentos, mas que falta a pregação da genuína palavra de Deus. A genuína palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, irmão, ela não transformar o indivíduo, não vai adiantar muita coisa. Os homens criar movimentos, criar, mesmo que muitos até com uma boa vontade, né, que tenho certeza que tem muita boa vontade de fazer muitas coisas, mas se ela não tiver a essência da palavra de Deus, ela vai acabar se tornando um movimento meramente humano, para não dizer mais contundentemente um movimento carnal, onde vai ter mais coisas humanas do que a ação de Deus. E quando que eu faço essa distinção, essa diferença, quando eu tenho esse discernimento? É quando a mudança verdadeira no indivíduo, que ele começa então a mudar o rumo, o caminho. Isso é conversão. Quem dirige sabe o que é uma conversão, né? É mudar o sentido, não é isso? Vamos falar de uma maneira prática. Essa é a verdadeiro sentido, né? Então, conversão também, né, do indivíduo é aquele que ele está num caminho, mas ele converte, né, o caminho para o outro lado, totalmente contrário, totalmente inverso. Deus, Aqui, a gente poderia citar aqui nessa noite, né? Aquele que anda na mentira, agora converte, vai agora andar na verdade. É assim que funciona. Então, essa é a verdadeira distinção, essa é a verdadeira diferença da pregação que tem conteúdo bíblico daquela que está vazia, né? Vai estar vazia de conteúdo bíblico. O que vai fazer a diferença, o que vai mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é um manual. Isso aqui parece que a gente já está até cansado de ouvir, né, pastor Marcos? A gente ouve isso aí, parece que tantas vezes, né, no vídeo da internet, na pregação do culto de quarta, de domingo, que parece comum, mas não. É importante a gente reiterar, ou como diz, bater na tecla, ou vim eu nessa noite, né, pela misericórdia de Deus, e falar de novo para os irmãos, para que nós não esqueçamos disso, irmãos, porque a receita do crente vitorioso e esses tempos, né, de hoje, e não é de hoje, né, se confunde às vezes, é comparado o crente vitorioso porque se proliferou muito a pregação da prosperidade, né?
como chamam a teologia da prosperidade. Então, até se confunde muito assim no senso comum das pessoas, confundir, né, que um crente vitorioso ser bem sucedido com bens materiais. Mas isso não é o único sinal. Deus bendito. Né? É também, mas não é o único sinal. Porque nós temos coisas que o dinheiro não pode comprar. E isso é bênção de Deus. É bênção de Deus. Eu lembro no trabalho, né, os colegas fizeram aquele bolão de final de ano e cada um assim é muito comum, né? Eles ficaram ali sonhando e eu disse para eles: olha, eu não preciso disso, não vou precisar disso, e porque eu nem precisaria ganhar uma fortuna, porque eu tenho coisas, e eu falei aquilo ali de forma espontânea, não foi assim com a pretensão, né? E eu falei assim, porque eu tenho coisas que o dinheiro não pode comprar. E aquela palavra eu vi que quando as pessoas do outro lado que receberam, foi um impacto. Tá? Foi um impacto. E eu disse, e é verdade, irmãos. É uma grande verdade. Porque se Deus tem te dado um filho, isso é uma coisa que não adianta você ganhar na loteria para conquistar, para ganhar. Se Deus te deu um casamento, né, e ele já dura anos, evangelista Osmar, isso é uma coisa que o dinheiro não compra. Deus vive e Deus sabe. Não compra. Né? Um casamento de Deus, genuíno, né? Onde há um amor mútuo. Né? A gente sabe que no mundo até compra, né? Mas enquanto tiver os bens, né? Se acabar os bens, também acaba esse casamento, né? Infelizmente. Mas agora, quando é dado por Deus, né? Por Deus, é no muito, mas também é no pouco também, né? E muitas vezes os irmãos passam no pouco, né? E é provado por Deus. É uma coisa tremenda isso, né? Uma coisa tremenda isso, porque é uma coisa de Deus. Coisa de Deus. Os irmãos, eu tenho certeza que poderiam testemunhar aqui nessa noite e dizer: olha, eu nesses anos todos de matrimônio teve momentos de muita dificuldade, de escassez, mas passaram juntos, né? Aleluia. Todos esses momentos. Então, irmãos, isso é uma coisa que não tem dinheiro que compre isso, né? Que compre essas coisas, que vá comprar essas coisas. Mas o que isso é produzido é pela palavra de Deus. Deus bendito. O que essas coisas elas são construídas, né, é pela palavra do Senhor, que opera nas nossas vidas, que trabalha nas nossas vidas, nos dá o entendimento e a gente vai conquistando vitórias, né? Essas são as verdadeiras vitórias, né? Essas são as grandes vitórias. Não ia adiantar nada nós só ter coisas materiais, né, bens materiais, uma fortuna, se não tivéssemos essas coisas, né, que só o Senhor Deus nos dá, nos abençoa, que são grandes vitórias, grandes Deus milagres, né? Você Deus poderoso, ter uma família, ter, né, filhos, um casamento abençoado, isso é coisa de Deus, né? O mundo não vai entender, não vai conseguir, porque é um negócio de Deus. Glória a Deus. Então, a palavra, Paulo fala aí, persiste em ler, né? Persiste em ler. Isso é uma coisa tremenda. Exortar, ensinar até que eu vá. Mateus 5, nós já temos falado, né? Mateus 5, do versículo 1 ao 2, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo:
Então, Jesus dava muita importância às Escrituras. Deus bendito. Porque ele sabia que era através dela que qualquer um que cresce, ele ia alcançar a vitória. Deus bendito. Ele ia ser abençoado, ele ia ser salvo. Né? Na leitura pública do livro de Isaías, em Lucas 4,17, Jesus, né, chega diante dos doutores e diz que ali, naquele dia, naquele momento, tinha se cumprido as Escrituras. Glória a Deus. Deus glorioso. Então, a palavra de Deus, além dela ser, né, uma palavra, uma revelação de Deus, né, a manifestação da vontade de Deus, ela também, Deus é fiel para cumpri-la. Jesus chegou diante dos doutores e disse que ali havia se cumprido. Então, todas as profecias, né, de uma forma cronológica, elas têm se cumprido e ela vai se cumprir. Né? O pastor Marcos falava ali sobre o tribunal, né? Então, também tem esse momento que nós esperamos também. E a palavra do Senhor nos garante isso. Né? Então, a tentação de Jesus em Mateus 4, versículo 1 ao 11, Jesus no deserto é tentado pelo diabo, por Satanás, e ele vence o diabo, ele vence Satanás pela palavra. Pela palavra. Ele venceu a tentação e venceu o ataque do inimigo. Isso nos deixa um exemplo muito claro. Nos deixa um exemplo muito claro que também nós podemos vencer pela palavra. Irmãos, compreendem? Deus glorioso. A palavra de Deus, ela é tremenda, né? Ela é tremenda. Ela nos faz vencedores. Vencedores num mundo, né, de tanta oposição, né, às coisas de Deus. Não sabem disso, né? Todos os dias é uma batalha, né? Todos os dias. E os irmãos têm chegado até aqui. Muitos já têm caminhado com o Senhor já há muitos anos. E quantas foram as batalhas? Mas eu te convido a meditar por 1 minuto. Que a gente pode glorificar a Deus muito. Porque nós temos chegado até aqui. Né? Aleluia. Glória a Deus. Deus santo. Nós temos chegado até aqui. Né? Olha que bênção é estar hoje nesse momento, irmãos. Isso aqui é uma bênção de Deus. Né? Isso aqui é algo maravilhoso. Deus bendito. Isso aqui é algo glorioso. A gente ter essa oportunidade. Né? Não precisa a casa estar cheia. Não precisa ter, né, várias coisas. Não é necessário. Se tem, glória a Deus que tenha. Né? É bom também aqueles cultos, né, de campanha, de congressos, de conferências, de, né, outros pregadores. Aleluia. Se tem, amém, né? Mas se não tiver também, a gente tem que agradecer a Deus e glorificar a Deus, porque é um momento único. Esse momento. Né? Esse momento é um momento único na eternidade. Deus poderoso. Glória a Deus. E olha, irmãos, que não é uma porção pequena. Não é, pastor Marcos. Eu tenho certeza que se algum dia a gente, por permissão de Deus, nós temos que passar por um momento de dificuldade e não podemos estar aqui, eu tenho certeza que esse momento aqui, que alguns até classificam como pequeno, né, porque a perspectiva do homem é diferente da de Deus. A de Deus esse momento é um momento grande, é um momento glorioso. Por quê? Porque nós vencemos muitas coisas para estar aqui. Aleluia. Aleluia. Né? Nós tivemos que renunciar muitas coisas para estar aqui nessa noite. Quantas coisas nós tivemos que deixar para estar aqui? Né? Tivemos que crucificar nossa vontade para estarmos aqui.
Então, isso na perspectiva de Deus, eu tenho certeza, né? Isso eu, na minha limitação, tentando entender a mente de Deus, eu tenho certeza que é algo grandioso, né? Algo glorioso. Então, só para nós concluir o raciocínio, eu tenho certeza que num momento de vale, num momento de dificuldade, esse culto seria algo que qualquer um desejaria mais do que tudo. Deus santo e Deus poderoso. Então, isso é uma palavra de Deus para nós nos animarmos. Para você se animar e para você entender nessa noite também que o que você faz para Deus, Pastor Márcio, ou os irmãos, é algo glorioso. É algo glorioso. Eu tenho certeza que para Deus não faz diferença para alguém que preside um campo com milhares de igrejas, ou para nós que estamos aqui, né, pregando para poucas pessoas, ou servindo aqui os irmãos como encarregados, servem os irmãos. É algo extraordinário. Extraordinário. Aleluia. Então, Jesus venceu no deserto pela palavra. Venceu Satanás pela palavra. Jesus vence com a palavra. Está escrito. Vocês perceberam isso? Que todas as investidas de Satanás, todas as investidas do inimigo, Jesus, ele responde: está escrito. Ele não usou outro artimanha, não usou outro argumento. Ele diz: está escrito. Ele usa a palavra de Deus. Amém. E derrota Satanás. O que a Bíblia diz? Que Satanás saiu da presença dele. Aleluia. O apóstolo Paulo na prisão, 2 Timóteo 4,13, que nós lemos, o apóstolo preso, olha só a narrativa bíblica, o apóstolo Paulo preso. Tudo que alguém preso quer é a liberdade. Tudo que alguém preso quer, eu tenho certeza que pensaria em outras coisas. Quando eu sair daqui eu faço isso, quando eu sair desse lugar. Mas o apóstolo Paulo, a única preocupação dele preso, a única preocupação dele estando preso não por ser um criminoso, mas preso pela palavra, pelo testemunho da palavra, por ser um pregador da palavra. Mas a única preocupação dele, ele pede a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E os livros. Que coisa tremenda, né? Aleluia. E os livros, principalmente os pergaminhos. Deus. Aleluia. A preocupação de Paulo era ler a palavra de Deus. Ele diz: Deus bendito, Pai. Os livros, principalmente os pergaminhos. Ele estava preso, mas a preocupação dele era estar alimentado. E não era o alimento carnal, mas o alimento espiritual. Aleluia. Paulo deixou o exemplo mesmo em uma situação tão adversa, a prisão. Não deixou de buscar o Senhor. Deus. Amém. Eu tenho certeza que acho que a maior pensamento de todos que estão, não na maioria, mas de todos que estão presos, é achar um jeito de fugir. Eu acredito muito nisso, né? Que alguém que é colocado numa prisão, acho que o pensamento dele e acho que todos os dias ele pensa em alguma maneira de escapar. Talvez não pela maneira, pelos meios físicos, né? Mas pelos meios da lei, né? Até mesmo jurídico, de uma forma que ache uma maneira de ser absolvido, pensa em sair daquele lugar. Paulo, a sua preocupação é estar, né? Estar abastecido da palavra de Deus. Deus bendito.
Glória a Deus. Então fica um grande exemplo, né? Um grande exemplo. Aleluia. Até que hora, irmãos? Para nós não se estender tanto. Mais um pouco. Que hora termina? Às 9? Normal seria 9h30. 9h30? Ah, não, a gente tem bastante tempo. Que é 5 para as 9. Glória a Deus. Aleluia. 7h30 às 8 oração. Amém. Então, Paulo deixa esse exemplo. Em Atos 13:1, na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Olha, irmãos, que a igreja primitiva, ela deixa um grande exemplo. Porque ela tinha a mistura de presença de Deus, manifestação de Deus, mas também balizada na palavra. É uma igreja que andava junto profetas e doutores. Não era só aquelas denominações que tem só lugar para profetas. E não, ela tinha profetas e doutores, né? Essa igreja era uma igreja diferenciada. Deus bendito. Porque andava junto, né? Profetas e doutores. Isso nos chama muita atenção, né? Então, eu tinha escrito aqui, né? Profetas e doutores conviviam em harmonia. E aí eu segui escrevendo: o verdadeiro pentecostalismo sempre se fundamenta nas Escrituras. Deus bendito. Então, hoje, a gente vive nos dias de hoje, irmãos, que ser pentecostal tem se tornado um sinônimo de bagunça. Perdão da palavra, mas os irmãos têm certeza que mais tempo de fé, que conheceram o genuíno, né? Movimento pentecostal, sabem e entendem que não tem nada a ver com esse que por aí, né, se apresenta. Então, infelizmente, tem acontecido bastante isso, né? Quem se refere ao pentecostal aqueles movimentos, né, todos, que muitas vezes ele tem muito mais barulho e nada vazio, né, de algo com fundamento, né, na palavra. Então, voltamos lá no início da mensagem, né? Se não tiver diferença na vida do indivíduo, na vida das pessoas, não vai valer muito, né? Tem que haver uma diferença. Deus, glória a Deus. E para isso que nós fomos chamados, né? Todos nós fomos chamados para ser diferença nesse mundo de trevas, né? Nesse mundo de perdição, para fazer a diferença. Então esse é o nosso desafio, né, de todos nós, para sermos luz nesse mundo de trevas, né? E densas trevas. A cada dia eu tenho certeza que a gente compartilha do mesmo sentimento, né? A cada dia a gente se assusta mais, né? Com cada coisa que a gente ouve ou até mesmo vê, né? É assustador. Mas nós temos uma missão, né? Uma missão de Deus, de sermos, de fazermos a diferença, né? Glória a Deus, aleluia, de fazermos a diferença, né? Ser, como alguém pergunta, hoje tem muito isso, né? Tem muita variedade de Bíblia, né? Alguém fica na preocupação, né? Tem muita gente fica na preocupação, talvez você já ouviu essa pergunta antes: qual a melhor versão da Bíblia? Já ouviu, pastor Marcos? Um monte de gente fica nessa dúvida, né? Deus, meu. E aí uns dizem: não, mas é a Almeida corrigida, que é a mais antiga, essa é a melhor. Não, é as novas agora, né, que são umas traduções melhores, né?
até com um português mais, já com um novo acordo ortográfico, né, que foi homologado em 2009. Então, já com um português já mais fácil de ser lido. E aí fico nessa discussão, né, interminável. Mas a melhor versão da palavra de Deus que a gente pode obter é a nossa. Aleluia. É a nossa. Deus glorioso. Essa é a melhor versão. Essa é a melhor versão que a gente pode ter. Né? O conhecidíssimo evangelista, né, mundial, Billy Graham, ele já dizia isso, né? Que nós, os cristãos, somos as Bíblias que o mundo está lendo. É uma frase, né, de impacto, mas que traz uma grande verdade, né? É verdade. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Né? Às vezes não se faz tão efetivo se aquela pregação, né, toda contundente, né, toda robuscada, não vai ser tão eficiente como o testemunho que tu pode dar, né? Então essa é a melhor versão da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, mas para isso nós voltamos no versículo que a gente leu. Para que isso aconteça, Paulo diz, o que Paulo falou? A palavra persiste. Persiste em ler. Deus bendito. Glória a Deus. O pastor Marcos falou de orar, não é uma coisa muito difícil. E é verdade. Trabalhosa. E ler também é uma coisa muito desafiadora. E Paulo diz persistir. Persistência é algo que é necessário muita dedicação. Muita dedicação, muito esforço, bastante dedicação. Então, persiste em ler, para você ser uma versão, né, uma versão refinada da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos 17, versículo 11 e 12. A pregação aos crentes de Bereia. E vocês vão lembrar que eles eram aqueles ouvintes que foram examinar tudo o que tinha sido pregado. E eu acho interessante, irmãos, que aquelas pessoas, eles eram muito avançados do seu tempo. Porque hoje, nos dias de hoje, a gente vê em alguns lugares muitas pessoas que caem na primeira conversa. Às vezes esses movimentos arrastam multidões e as pessoas nem se dão ao trabalho de examinar como aqueles crentes de Bereia fizeram. Eles foram examinar tudo. E olha que o pregador era Paulo. Deus bendito. E eles poderiam muito bem apenas ir ser levados pela credencial que Paulo trazia. Mas não, eles foram examinar. A Bíblia diz que eles examinaram. Examinar é algo muito, né, meticuloso. Né? Eles foram examinar o que Paulo estava pregando. Então os crentes de Bereia examinavam as Escrituras. Então isso quer dizer que eles eram persistentes na leitura. Sucesso no ministério de Josué. Josué capítulo 1, versículo de número 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus bendito. Já começou por aquilo. Josué foi o líder da nação e foi vitorioso e venceu, atravessou o Jordão a seco, viu o operar de Deus, de maravilhas de Deus, por causa da palavra de Deus. Quando ele foi suceder Moisés, ele não era qualquer um, não era um simples sucessor. Ele era alguém que tinha andado ao lado de alguém que andava com Deus. Deus bendito.
Ele aprendeu com o homem de Deus. Não era alguém que apareceu da noite para o dia, não. Ele era alguém que havia andado com o homem de Deus. Mas quando ele foi escolhido, Deus falou com ele da seguinte forma, da seguinte maneira: não se aparte da tua boca. Deus bendito. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte de ti essa palavra, a palavra de Deus. Antes, disse o Senhor, antes, medita nela dia e noite. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é maravilhoso. Medita nela dia e noite, pastor Marcos. Deus poderoso, Deus. Para os irmãos, medita nela dia e noite. Dia e noite. Sabe o que é dia e noite? É 24 horas por dia, né? Tenho certeza disso. 24 horas no dia. A palavra de Deus, ela ser o nosso pensamento. Que isso que é meditar, né? Ela está nos nossos pensamentos, ela está na nossa mente. Isso é meditar dia e noite. Aleluia. Deus da glória. Glória a Deus. Né? É meditar nos mandamentos. É meditar nas promessas. Aleluia. O crente que não medita nas promessas de Deus, ele está com sérios problemas, né? Ele está vazio, né? Precisa se encher de palavras. Porque você, na palavra de Deus, tem promessas tão tremendas, Deus da glória, tão maravilhosas. Aleluia. Glória a Deus. Não é a promessa do homem, né? Porque as promessas do homem, os irmãos percebem que são tão limitadas, né? As promessas do homem, elas são assim: eu te prometo um aumento. Elas são muito limitadas, né? Alguém que promete o amor eterno, se promete milhares de coisas, elas são muito limitadas, mas a promessa de Deus na palavra, elas são assim, começando pela vida eterna, uma morada, Deus bendito, uma morada que já está pronta. Jesus disse que para nós não nos preocuparmos, né? João 14:1, não se turbe o vosso coração, não se preocupe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Glória a Deus. Então quem partir dessa vida com Jesus, pode ter certeza que a gente tem a garantia de um lugar eterno que está pronto. Aleluia. Glória a Deus. glorioso. Glória a Deus. Eu acho muito tremendo aquela palavra que Jesus vai dizer para os salvos, né? Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado, aleluia, desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, isso é algo já o suficiente para nós meditar em todas essas promessas de Deus. Aleluia. Dia e noite, como disse o Senhor para Josué. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Então, Deus estava dizendo para Josué, o segredo do sucesso no teu ministério, na tua vida, vai ser fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Glória a Deus. Deus bendito. Glória a Deus. Tudo quanto nela está escrito. Por quê? Porque então farás, olha que tremendo isso, não? Farás prosperar o teu caminho. Farás prosperar o teu caminho. Deus poderoso. E então prudentemente te conduzirás. Deus bondoso. Glória a Deus. Isso é um chamado de Deus.
Não é outra coisa a não ser um chamado de Deus. Glória a Jesus. E por misericórdia de Deus, o Senhor tem nos chamado para andar nesse caminho, meus amados. Nesse caminho semelhante como ele chamou Josué. Aleluia. E aí Josué teve a autoridade de Deus para dizer assim, isso não é uma coisa que começa da noite para o dia. Não é uma coisa que você determina. Não, isso é a palavra de Deus que opera na nossa vida, que é trabalhada por Deus na nossa vida. Aí Josué se levanta na autoridade de Deus quando ele tem um desafio. Ele diz, olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus bendito. Glória a Deus. Deus glorioso. Então isso só é possível para o crente que está revestido na palavra, né? Fortalecido, está preparado. E aí ele se levanta na autoridade para dizer, para determinar, né? Foi determinação de Josué. Determinou, uma determinação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus glorioso, Deus eterno. Salmo 1. Daí nós já vamos encerrando. No Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Deus bendito. Na lei do Senhor medita dia e noite. Glória a Deus. Deus, Ele nos mostra o caminho. Ele nos dá a fórmula de sucesso, né? A fórmula, o segredo para nós sermos vitoriosos, né? Medita dia e noite. Aí o versículo 3, para nós encerrar aqui nessa noite, no versículo 3, que diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Você percebeu essa frase? Você percebeu por um minuto essa frase desse versículo? Será como uma árvore plantada junto a ribeiro? E uma árvore plantada junto a ribeiro, ela sempre vai ser saudável, né? Porque não vai lhe faltar irrigação, né? Ela não está numa terra seca, ela está plantada junto ao ribeiro de águas. Isso é o que a palavra de Deus está traduzindo para aqueles que servem a esse Deus. Deus glorioso. Junto a ribeiro de águas. E olha só, não é somente isso. Tem mais. Não é somente isso. Ao qual dá o seu fruto na estação própria. Glória a Deus. É uma árvore frutífera, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Não é uma árvore doente, né? Não é uma árvore que está sendo consumida, né, por um parasita, né? Vocês sabem que acontece muito naquele pé de cinamomo, né? O cinamomo, ele morre quando um parasita muito conhecido chamado samambaia. Vocês devem conhecer esses dois vegetais, né? E o cinamomo, ele morre, né? Ele vira só na casca e morre por causa de um parasita chamado samambaia. Mas aqui, essa árvore da palavra de Deus é uma árvore que não cai as suas folhas, porque ela é uma árvore saudável. Deus bendito. Aleluia. Deus. As folhas não caem. E para nós encerrar, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glória a Deus. Deus bendito. Glória a Deus. Esse é Deus o caminho para o homem de Deus. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria,
e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Obrigado, pastor Márcio. Eu vou pedir para o irmão Sérgio estar louvando um louvor. Glória a Deus. Deus glorioso, Deus santo. Agora não dá terra. Tu pega no mercado Agora não dá terra, agora não dá terra. Ou eu subsolo. Eu vou pegar uma escadinha. Olha, irmãos, é o seguinte, o irmão estava falando, a igreja que eu me converti não era grande, era o tamanho da igreja, acho que era 10 por 6 a casa. Tinha em menos de 40, 50 membros. E quando o Espírito caía, que o culto estava fervoroso, eu me lembro que às vezes o irmão que estava falando em língua falava mais alto e o outro começava a interpretar. Aí a igreja silenciava para ouvir a mensagem que estava sendo mandada para a igreja. Isso é muito interessante. Deus glorioso. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, moderna e graciosa, e enche o coração da consolação, e só quem te goza. Qual o maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, todo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas é que eu humilhado fui da voz ouvir, por então sair das garras do pecado. Qual o maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus, não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com huracão que nunca estou sozinho. Quanto maior prazer em ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Deus bendito, Deus. Deus glorioso, Deus eterno. O mesmo texto ali de 1 Timóteo, capítulo 4, um pouquinho antes do verso 9, diz: fiel é essa palavra e digna de toda a aceitação. De Gênesis a Apocalipse, a vontade do Pai está escrita, as promessas estão escritas, os mandamentos estão escritos, está tudo diante de nós, meus irmãos. Agradecendo aqui ao nosso irmão, evangelista Ricardo, que esteve conosco, ministrou a palavra do Senhor. Sábado às 19 horas e 30, culto aqui. Vamos nos colocar em pé, amada igreja. Amanhã tem ela na central? Não, né? Amanhã os adolescentes. Então, vamos já orar, vamos despedir, vamos agradecer ao Senhor. Lembre-se dos nossos irmãos espelhados, que já orou ali no começo, os que estarão viajando. Que Deus nos acompanhe, nos dê da sua graça. Então, vamos orar e nos despedir.
nome de Jesus. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador, aleluia, dos céus e da terra. Agradecemos, Senhor, as orações, os louvores, a Tua palavra lida, a Tua palavra ministrada, Pai. Está diante de nós, derrama o Teu Espírito Santo, para que possamos continuar, Senhor, cumprindo a Tua boa palavra, meu Senhor. Que sejamos, como foi falado, árvores plantadas junto ao ribeiro, Senhor, onde dão os frutos na época certa, meu Senhor amado, no nome de Jesus, Pai. Nos leva às nossas casas, nos guarda, abençoa os nossos familiares, guarda todos em Tuas mãos poderosas, e assim nos despede em Tua paz. E todos que aguardam, vão e desejam a vinda, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam comigo, amém. Maranata. Mais uma vitória. Ana? Filho, é Ana Maria ou Ana?